Começou. Boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao último encontro deste ano do GFN PUC-PR, Banquete Fenomenológico. Hoje, para encerrar com chave de ouro, nós temos a participação do professor Christian Dalpiccolo, que é graduado em Filosofia pelo Mackenzie, graduado em RH pelo Mackenzie, pós-graduado em Filosofia pela PUC Rio Grande do Sul, pós-graduado em Educação pela UFSCar, pós-graduado em Comunicação pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, mestre em Filosofia pela PUC São Paulo, e no momento é doutorando em Filosofia pela PUC-PR, tendo como tema da sua tese o fenômeno da totalização na psicologia de Jean-Paul Sartre. E eu não poderia deixar de dizer que, além disso, é compositora há mais de 20 anos de sambas enredo. André, seja bem-vindo, a palavra é sua. Então, boa noite a todos. É uma satisfação poder participar desse grupo tão incrível, de pessoas tão importantes. Aí, meu orientador me assistindo hoje, a responsabilidade aumenta, né, professor Federico? Vou fazer o meu melhor aqui para poder explicar. Então, assim, eu pedi para poder participar nessa última data do grupo, que eu achei que era importante eu poder dar minha contribuição aqui. A temática que vocês estabeleceram esse ano foi incrível. Eu não queria fazer na minha apresentação algo semelhante que a professora Daniela fez, quando ela trabalhou a questão da identidade nos textos da transcendência do ego, nos textos da psicologia. Então, eu fiquei quebrando a cabeça para poder, porque o meu objeto de estudo, os filósofos que eu estudo como a Simone, é o Jean-Paul Sartre, mas eu não queria trabalhar na mesma vertente, porque eu trabalho, a minha tese basicamente são os textos de juventude de Jean-Paul Sartre, então eu tentei elaborar, não especificamente um estudo da identidade no âmbito fenomenológico, como foi a proposta do corpo no grupo, mas investigar um texto que é anterior que é pouco conhecido dos estudiosos de Jean-Paul Sartre, que é antes, né, da fase fenomenológica, que é a arte cinematográfica. É um artigo pequeno, né, que o Jean-Paul Sartre coloca em 31, quando ele assume o posto de professor do Harvard e professor do Liceu, né, e ele faz um discurso, porque era um hábito na época de que um discurso no final do ano do colégio, o professor que tivesse menos tempo de casa, aquele que estivesse entrando no colégio, que ele faria o discurso, e ele fez um discurso sobre cinema. Então, o que eu vou abordar aqui é esse texto especificamente, mas com o apoio de outros textos. Tem uma tradição aí dos estudos desse texto que não é tão comentado pelos intérpretes de Jean-Paul Sartre, mas tem alguns italianos que trabalham, como Francesco Cadeu, Antonio Calano, em que eles colocam que o mote central desse trabalho é a questão do cinema, como que o Jean-Paul Sartre estuda o cinema, mas eu vou na linha, por isso que eu mandei o texto da Tana, que ela faz uma resenha do Kurobité, eu vou na linha da Tana, que eu acho que a importância desse texto da arte cinematográfica é, já a partir daquele momento, ele esboçar, ainda de maneira muito preliminar ainda, o que ele entende por temporalidade. Então, assim, eu acho importante, acho que a visão da Tana, da resenha que ela faz, é fundamental, quando ela coloca que o Kurobité tem a felicidade de estudar textos pouco conhecidos de Jean-Paul Sartre, para conseguir buscar essa unidade, e buscar essa unidade, que eu sempre também, nos meus estudos de Jean-Paul Sartre, eu sempre tentei, tanto no meu mestrado, como eu fiz na época, e agora no doutorado, tentando estabelecer refletir sobre essa unidade do pensamento do Jean-Paul Sartre, e aí eu vou seguir a linha da Tana, por essa parte, em que ela coloca de forma muito feliz na resenha que ela faz do Kurobité, que o Kurobité, ele faz a leitura desse texto de juventude, de alguns textos de juventude de Jean-Paul Sartre, que eu vou passar antes da frenologia, antes do texto sobre a intencionalidade da consciência, daquele artigo, antes da transcendência do ego, para buscar algumas reflexões importantes que vão acompanhar o filósofo depois dos seus textos posteriores, como a transcendência, o esboço, o imaginário, aí vai embora, não ser nada. Então, é por essa linha que eu vou
embora seja um texto do cinema, vou abordar o cinema também, mas o mote fundamental que vai trabalhar e que vai ser o tema aí da minha reflexão é a questão da temporalidade, o esboço da temporalidade, não sei se o termo seria isso, mas aquilo que ele colocou como temporalidade nesse texto na arte cinematográfica. Então, daí eu consigo, por essa perspectiva, eu procurei dar contribuição aí para o grupo da questão da identidade no aspecto fenomenológico, mas saindo um pouquinho dos textos fenomenológicos, mas algumas reflexões importantes para o site, algumas reflexões serão importantes para o site na sua investigação cronológica, que começa a partir do texto da intencionalidade, enfim, e vai embora. Então, esse foi o mote, o objeto, né, que é destacar essa temporalidade nesse texto de 31. É controverso essa data, tá? Então, tem gente que comenta que pode ser um pouco antes, um pouco depois, mas, enfim, eu vou seguir aqui do Michel Contar, né? Vou seguir a cronologia dele, que coloca a arte cinematográfica, está no L'Écrit de Sartre, que data de 1931. Né? Outro texto também importante, muito importante também, que eu vou abordar também aqui, para explicar alguns pontos, se chama Caderno do Puy, que também é 1931, que foi um aluno, o André Dupuy, que encontrou esses cadernos, essas anotações do Jean-Paul Sartre, e entrega para, se não me engano, a Biblioteca Nacional da França, e que transforma nesse texto, também é importante para entender algumas questões. Então, assim, o objeto será basicamente a gente estudar a questão da temporalidade aí, né? O esboço da temporalidade do Jean-Paul Sartre. E como é que eu vou fazer isso? Qual que vai ser a linha de raciocínio, né? Eu vou estabelecer uma linha de raciocínio que vai desdobrar em 2 planos, basicamente. O primeiro, a gente vai fazer uma reflexão aqui muito preliminar, né? Que senão demoraria aqui muito mais que esse tempo que eu teria para poder apresentar, sobre a questão do tempo do Henri Bergson. Só algumas pinceladas, tá? A questão da quarta totalidade, que é importante, que demorei muito tempo para poder entender de onde que ele tirava a questão da totalização, totalidade, procurei em Kant, procurei em Hegel, procurei em vários, e eu acho que eu encontrei no Henri Bergson. Então, eu vou explicar alguns pontos da teoria do Henri Bergson, de maneira muito en passant, tá? Não é o propósito aqui do texto. E depois eu vou desenvolver, eu vou ver como é que essa concepção de temporalidade no Henri Bergson será importante para a concepção da arte cinematográfica, e como é que vai inspirar o Henri Bergson essa concepção de tempo desse texto de 31 e que vai desdobrar depois na filosofia do Jean-Paul Sartre. Ficou claro até aqui, né? Tranquilo, né? Ficou tranquilo. Então, assim, de antemão, não é meu propósito, né? Nem sou especialista em Henri Bergson para poder fazer aqui, senão teria que fazer um tempo, teria que analisar várias obras do Henri Bergson, porque a questão do tempo, como diz o Gerhard Worms, é a própria filosofia do Henri Bergson, é a questão do tempo. Então, é no coração da filosofia do Henri Bergson. Então, não é meu propósito aqui de secar todas as estruturas, eu vou apenas dar umas pinceladas que eu considero importantes depois para poder entender a filosofia do Sartre. Então, a primeira coisa que o Henri Bergson coloca, que quando vai estudar a questão do tempo, você está, na verdade, estudando a realidade do tempo. E o que seria esse termo realidade do tempo? O que seria esse conceito? Basicamente, 2 princípios fundamentais para suportar esse conceito de realidade do tempo, que depois o Jean-Paul Sartre se interessa muito por essas dois princípios. Primeiro, que tem o tempo, tem uma questão de duração na execução de um instante, a questão da duração. E o segundo ponto é a questão da sucessão dos instantes. Como é que isso pode gerar essa sucessão? A questão do próprio desaparecimento da conexão entre as partes, entre os instantes da temporalidade. Então, como é que eu posso analisar aqui a duração, a permanência, e, ao mesmo tempo, o movimento de sucessão? Então, como é que estabelece esse processo, o Henri Bergson,
começa a tentar explicar a questão do tempo a partir dessa premissa. Como é que eu posso explicar o processo que, ao mesmo tempo, abriga a duração, a permanência e a mudança, e a passagem? Eles usam o termo passagem. Tem um texto, uma coletânea, né, na verdade, Pensamento e Movimento de 34, do Henri Bergson, que ele escreve o seguinte, na relação entre a matemática e o tempo real. Nós ficamos muito impressionados de ver como o tempo real escapa à matemática. Estou citando agora o Henri Bergson. Sua essência, sendo passar, né, aquilo que é a passagem, nenhuma das suas partes permanece quando a outra se apresenta. Então, na minha leitura, o que ele coloca aqui como um problema? O que escapa à matemática? A matemática faz um exame analítico do tempo, divide a temporalidade em momentos. E quando ele faz a divisão em partes, em momentos, há uma dificuldade de tentar entender o movimento sintético que une essas partes. E aí, na concepção do Henri Bergson, foge um pouquinho a matemática. Tem uma certa dificuldade, o conhecimento, o termo conhecimento tem uma certa dificuldade de tentar entender, a partir da divisão do tempo em partes, como é que fundamenta a conexão dessas partes, como é que fundamenta a sucessão, como é que eu posso estabelecer algo como duração se o instante representa o desaparecimento, o absoluto desaparecimento do seu subsequente. Como é que eu consigo estabelecer essa duração, essa permanência, que pode até ligar uma noção de progresso na frente. Um pouquinho de... Com essa dificuldade da matemática, é importante observar que a temporalidade existe ter uma forma e conteúdo. A forma se relaciona justamente a essa questão da duração, da permanência, e o conteúdo é justamente o desdobramento de instantes, a sucessão. E a grande questão que o Henri Bergson coloca é que eu não posso, eu tenho um momento da forma, um momento autoestruturante do conteúdo. O que isso quer dizer? Que eu preciso verificar no próprio movimento de sucessão algo que indica a própria permanência, mas não algo como uma análise, pelo menos na leitura que eu faço do Henri Bergson, do que ele fala na matemática, uma análise externa ao sujeito da própria consciência, mas uma análise que relaciona a própria consciência à subjetividade. Porque, assim, essa autoestruturação do conteúdo, que seria a forma, não representa a separação dos momentos que compõem o tempo, mas um dado fundamental, a fusão. Então, análise, para começar a fazer uma análise da temporalidade, eu não tenho que partir da sucessão enquanto divisão e separação entre as partes. Porque se for dessa forma, eu não vou conseguir reconstituir o momento sintético. Mas sim, eu tenho que entender como esses momentos, como ocorre uma fusão entre esses momentos. E que não vai ter nenhuma separação entre o presente, o passado e o futuro. E qual que é o ser que possui a capacidade de fazer essa fusão, que não vai ter nenhuma espécie de intervalo, que vai ser um contínuo? É justamente a consciência, porque ela possui a faculdade da memória. Então, aqui na minha leitura que eu faço do Henri Bergson, memória e sensibilidade e intuição são coextensivas. E por isso que a análise da estrutura do tempo remete necessariamente à análise da estrutura da vida da consciência. De acordo com o Henri Bergson, a leitura que eu faço, melhor dito, é até errôneo você falar que essas partes
Que agora está envolvendo a questão da totalidade também, tá, gente? É até errôneo você falar que essas partes temporais denotar o sentido de partes, de separação. Elas atuam como se fossem apenas partes virtuais, porque o que se revela na verdade é esse momento de fusão que se conserva no todo ao momento de cessar como parte, que, aliás, jamais foram. Eu estou citando aqui o Worms agora, tá? Então, eu peguei aqui parte e vou recomeçar a citação estrito sensu agora. Assim, e esse é um ponto essencial, as partes do tempo não se conservam no todo senão ao cessar de serem partes, que, aliás, jamais foram. Só se pode pensar a sua conservação sob a condição de parar de pensá-las como parte. A partir disso, do entendimento da coextensão, não sei se o termo seria esse, da coexistência, acho que seria a melhor palavra, da coexistência entre memória e sensibilidade, é preciso criticar a ideia de um tempo homogêneo que seja exterior à consciência. Não. A análise de um tempo homogêneo pressupõe a questão da consciência humana. E o legal, né? Porque eu falei que eu fiquei procurando durante anos a totalização do Sartre, a totalidade, qual que foi o, né? Não sei se eu, de fato eu encontrei, mas enfim. E aí o termo que usa o próprio Henri Bergson, totalidade, uma multiplicidade indivisível de partes. Então, se é uma multiplicidade indivisível de partes, não posso entendê-la como uma justaposição dessas próprias partes. Aquilo que o Sartre coloca várias vezes em alguns de seus textos, como, por exemplo, o esboço numa teoria das emoções. A característica, segundo a minha leitura do Henri Bergson, é a fusão de tais partes. Prova disso, na análise do Henri Bergson, remete à ideia de melodia de uma música. Essa fusão, ela não se revela nos acordes, nas notas musicais, na separação e tentativa de síntese dessas notas musicais, mas sim na lembrança, que seria a memória, indivisível de uma frase musical. Então, na minha leitura que eu faço do Henri Bergson, ele coloca um ponto importante da temporalidade, que é o entendimento de tempo enquanto duração real, que se aplica na questão da fusão e não da separação das partes, que remete, basicamente, a uma análise da coexistência entre sensibilidade e memória. Tudo bem até aqui, gente? Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, se alguma questão que queira colocar, senão... Então, a parte que eu fui do Henri Bergson e até aqui, né? Da questão da duração real, é claro que ele depois vai falar de uma memória, ele vai dissecar sobre a questão da memória, né? E aí ficaria aqui as 2 horas falando só sobre o Henri Bergson. É um momento que eu entendo que é importante para o entendimento dessa concepção, como que eu posso falar, preliminar de tempo no Jean Paul Sartre, antes da cronologia, que é justamente a noção de uma duração real do Bergson. Porque é um tipo de temporalidade que admite, ao mesmo tempo, você consegue entender como as partes sucedem umas às outras, que pode até gerar uma questão de a compreensão de uma noção de progresso, no sentido de sucessão, enfim, de progresso, e, ao mesmo tempo, não perde a absoluta, o poder criativo, e, como é que eu falava aqui? Poder criativo, potência criativa e emancipadora do tempo, na sua concepção entre os instantes.
Então, o tempo não é simplesmente a separação dos instantes temporais, mas é uma questão que no próprio âmbito no próprio âmbito dessa sucessão temporal, você consegue entender como há uma duração por intermédio da questão da fusão e não de uma análise, digamos, de um exame analítico que vai dividir o tempo em partes. E aí chegamos um pouquinho no Sartre, né? O Sartre, de acordo com o italiano Antonio Calano, que ele tem um texto bonito sobre um artigo sobre o que ele entende da influência do Henri Bergson no Sartre anterior à fenomenologia, ele fala que o Sartre ficou fascinado com a noção bergsoniana do tempo, enquanto duração real. Por quê? Porque essa questão da duração real no Bergson traz, o Jean-Paul Sartre, traz o entendimento da fluidez da realidade. Ou melhor, de uma realidade pré-subjetiva e pré-objetiva. De uma realidade que consegue estabelecer a relação entre o homem e o mundo, mas que, por enquanto, não explicou as características fundamentais nem do homem nem do mundo, que aí começa, no meu entendimento do Jean Paul Sartre, na minha leitura do Jean Paul Sartre, começa especificamente na transcendência do ego, como, por exemplo, entender a questão da intencionalidade, da questão da unificação, da questão do ego, enfim, a questão da relação dele com o Husserl, da atitude natural, então, da questão da ideia, que é uma questão complexa, enfim, tudo isso aí que depois que foi abordado, de certa forma, pela professora Daniela na época da apresentação e que já foi colocado várias vezes aí nas apresentações. Então, aí de uma realidade pré-subjetiva e pré-objetiva, nesse sentido, tá, gente? Uma realidade que vai estabelecer uma relação entre o homem e o mundo, mas sem dissecar ainda as estruturas fundamentais, tal ponto que até a própria... Achei muito interessante na análise na resenha da Cana, seguindo por Obitec, ela fala, eu acho que a página 464 do texto que foi passado para vocês aí, como essa análise dessa anterioridade do pensador, do estudo sartreano antes da fenomenologia, como coloca, por exemplo, uma questão da liberdade, uma questão tardia no Jean Paul Sartre, uma questão posterior. A gente entende, coloca bem aqui, né? Identificamos como principal tema do filósofo francês a questão da liberdade, mas pela análise do Robitaille e os textos do Sartre, a gente consegue entender que ela é uma relação posterior, que venha, por exemplo, a questão da contingência, que eu vou falar um pouquinho adiante. Então, por isso que eu falo dessa questão pré-subjetiva e pré-objetiva, seguindo Antônio Calano, né? Esse é uma espécie de fascínio do Sartre em relação ao Bergson, tanto que ele fala que o cinema, aí depois a gente vai entrar um pouquinho no cinema, é a arte bergsoniana por excelência, coloca-se textualmente no texto de 24, um texto pouquíssimo estudado, que é a Apologia para o Cinema, de 24, que é anterior até o texto que eu estou colocando hoje, a arte cinematográfica, porque essa noção bergsoniana do tempo traz para o olhar sartreano tanto a relação da potência emancipadora do sujeito, como a noção de uma duração dos próprios instantes temporais aí. Que depois do próprio depois eu vou colocar aí, o Estevão Messaros vai fazer uma crítica em relação a essa concepção do Sartre, esse entendimento do Sartre, dessa potência emancipadora do sujeito e, ao mesmo tempo, da opa, agora esqueci. O tempo está concatenado, né, extremamente concatenado em presente, passado e futuro. Está aqui tudo bem, gente? Está claro? Tá? Tudo bem? Está tudo certo? Então, continuemos. Só pegar aqui a parte. Peraí. Então, assim,
Agora, entrando especificamente no universo sartreano, na análise da temporalidade, ele vai examinar essa temporalidade que ele recebe, essa herança do Henri Bergson, através de uma tríade, que é a tríade entre o determinismo, eu chamo de determinismo, eu vou explicar o que é esse determinismo, contingência e o tempo que vai estabelecer no cinema e na arte, que é a fatalidade, ou fatalismo. Vamos investigar cada um deles. De uma maneira muito pertinente, o Korobiter coloca que, no início do texto Sartre, antes da fenomenologia, que o Sartre procura estabelecer uma noção de temporalidade, vou colocar dessa forma, que procura suplantar o que ele chama de determinismo, e que ele vai identificar o Jean-Paul Sartre de determinismo. Ele falou que, inclusive, essa questão dessa negação do determinismo vai acompanhar o Jean-Paul Sartre. Ele até coloca assim, de maneira ipsis literis, na parte que eu lembro do texto, que, de maneira incrível, essa análise do determinismo que o Sartre estabelece permanece ao longo da sua obra posterior, desses textos pré-fenomenológicos. E que ele vai identificar determinismo a partir do físico Pierre-Simon Laplace, que, num dos seus textos mais importantes, colocou de uma questão do determinismo, o termo determinismo não é mecânico, é determinismo, até tem um professor que colocou o termo específico, não, determinismo, esqueci, me fugiu a palavra, me fugiu o termo, mas é o determinismo estrito, né? Estrito, determinismo, não, determinismo estrito, o Laplace estabelece. E que, segundo o Korobiter, eu vou citar o Korobiter aqui, também eu acho muito incrível também essa análise, e essa recusa do determinismo laplaciano, que eu vou colocar logo a seguir do Sartre, vai estabelecer um esforço sartreano, olha, já na esfera pré-fenomenológica, no seu período pré-fenomenológico, estabelecer os limites da razão analítica e da razão dialética, nesses termos mesmo. E a gente percebe, por exemplo, um texto como a crítica da razão dialética, é bem posterior a isso, que o Questões de Método, por exemplo, é uma luta do Jean-Paul Sartre para poder estabelecer quais seriam os limites do que ele entende a verdadeira razão dialética e da razão analítica, que ele chama de razão analítica. Cito agora o Korobiter. O determinismo laplaciano é frequentemente invocado porque encarna o ideal científico por excelência. Há uma reflexão crítica que distingue as abordagens, limites e direitos da razão analítica e da razão dialética. Então, o que o Laplace, ao estabelecer determinismo, ele coloca? Ele vai tentar analisar o que eu chamo de totalidade das modalidades temporais, dos períodos temporais, passado, presente e futuro, e ele vai estabelecer que a relação que faz a concatenação, não consigo falar esse termo, que estabelece a conexão, vou colocar assim, entre esses períodos é a questão da causalidade, entendida, causalidade, baseada na relação causa e efeito entre passado, presente e futuro. E que, para conseguir essa explicação de causalidade, ele vai recorrer a uma entidade, que não existe na verdade, né? Que ele chama de superinteligência, ou demônio, para poder explicar 4 características fundamentais que esse demônio consegue evidenciar no tempo e na natureza, para conseguir estabelecer como todas as relações entre os estados passados, presentes e futuros tem uma relação de causalidade entre eles, determinística. Então, na questão do demônio, né, que chama de demônio Laplace, que é muito conhecido aí na filosofia das ciências, por exemplo, tem 4 atributos fundamentais, que ele chama de primeiro onisciência instantânea, ou seja, a capacidade de compreender todos os mecanismos
do estado presente do universo de um fenômeno. Erudição nomadológica. À medida que essa superinteligência consegue entender todas as características do estado presente ou de um fenômeno, ele consegue detectar a causa eficiente que motiva a existência desse fenômeno, desse estado. Terceiro item seria a supercomputação, que é uma espécie de inteligência que consegue projetar a partir do conhecimento do estado atual das causas eficientes, as causas finais, vamos colocar assim, projetar o que seria o futuro. E o quarto atributo seria o não-distúrbio, que seria uma espécie de não intervenção dessa superinteligência no momento do desenvolvimento da causalidade das modalidades de estados temporais. O Corobité, e aí eu fiquei quebrando a cabeça para conseguir localizar como é que o Sartre realiza, ele desconsidera, ele rejeita essa ideia do determinismo estrito, acho que esse é o termo do Laplace, mas qual o mecanismo? Tá mudo, André. Ficou mudo agora? Ficou, agora voltou. Então, pera, deixa eu, não que eu parei. Então, eu estou falando do Laplace, né? Então, assim, voltando. Então, assim, os quatro atributos, né, que eu coloquei: a onisciência, a erudição, a supercomputação, não distúrbio. Eu cheguei a explicar os quatro, vocês conseguiram entender os quatro aí, ou quer que eu retomo? Tá mudo de novo, agora ficou mudo para mim aqui. Não, pode continuar, pelo menos para mim. Tá. Então, assim, só retomando os atributos, a onisciência seria o conhecimento do estado atual do universo, pelas características, onisciência instantânea. A erudição seria a compreensão das causas eficientes que motivaram a existência desse estado atual ou de um desenvolvimento de um fenômeno. A supercomputação, que é a capacidade dessa inteligência de projetar, através de cálculos, quais são os desdobramentos desse estado atual. E o não-distúrbio seria uma espécie de não influência dessa superinteligência, do demônio, em relação a esse desenrolar da causalidade das modalidades temporais. Das modalidades temporais, baseado numa relação de causa e efeito. De acordo com o Corobité, como disse, esse determinismo do Laplace vai ser o ideal científico por excelência que vai conduzir o Jean Paul Sartre, primeiro, pelo menos esse texto da arte cinematográfica, a estabelecer um outro tipo de temporalidade, diferente dessa temporalidade que está encadeada numa relação causal entre passado, presente e futuro. E aí eu quebrei a cabeça, né? Porque apresento que assim, é uma coisa que quebrei a cabeça para conseguir entender de algum desses textos da juventude aonde que poderia desqualificar essa causalidade. E aí tem um texto chamado, não sei se vocês conhecem, chama Caderno do Puy, de 31. Ele é dividido em duas partes. Primeiro ele faz uma análise. É um texto difícil de achar. Nossa Senhora, tive que achar num site, né, da França, que eu tive que fazer assim para conseguir. Que são anotações que o Jean Paul Sartre coloca, preliminares de 31, né? Aonde que ele vai primeiro examinar, digamos assim, começa a estudar a questão da geometria e da compreensão da realidade, seria a primeira parte do texto, e a segunda parte do texto vai abordar uma questão da arte. Eu vou abordar um pouquinho, bem rapidamente, a primeira parte da questão da geometria em relação à realidade. Nesse Caderno do Puy, em determinado momento,
ele já começa a estabelecer, segundo os olhos do Kurobité, já uma análise fenomenológica, digamos assim, já tem indícios da fenomenologia ali, mas de maneira muito rudimentar, de maneira muito preliminar, que ele vai poder depois desenvolver com mais profundidade em textos posteriores. E aí, tem um paradoxo de um objeto que é importante para a nossa análise. O Sartre pega o objeto, o inseto, a pulga, e ele vai falar o paradoxo da pulga na análise. E aí vai começar a aparecer, por exemplo, a questão da relação entre o homem e o mundo, da distância, aquele termo em alemão que não... Se desculpa a pronúncia se estiver errada, porque eu não sou fluente em alemão, Abachtung, da questão do sombreamento, de você visualizar por perspectiva, mas remete à totalidade da aparição. Aparece, mas de maneira muito... Né? E ele fala que tem esse paradoxo da pulga, que pode desqualificar, de certa forma, a questão do determinismo, porque nessa compreensão do estado atual do fenômeno, ao analisar a pulga, por exemplo, eu vou recair numa dicotomia, subjetivismo e objetivismo. Porque é basicamente o seguinte, naquele momento do Jean-Paul Sartre. Se eu focar, se eu considerar, por isso que eu falei da Bachtung, mas ainda de maneira bem, assim, não trabalhou todas as nuances e não... Se eu não levar em consideração a distância, minha distância do observador em relação ao objeto, eu vou conseguir analisar, eu vou conseguir visualizar uma morfologia complexa do próprio inseto. Só que eu não consigo estabelecer o quê? A proporcionalidade do tamanho do inseto, então assim, do inseto em relação ao observador. Eu não consigo ver se ela é muito grande em relação a mim, dependendo da proximidade, se está muito pequeno, se é pequena, enfim, eu não consigo estabelecer isso. Se eu faço análise objetiva da pulga, eu vou conseguir visualizar a morfologia complexa, mas eu não vou conseguir estabelecer a proporção em relação ao meu corpo, vamos dizer assim. Se eu partir para análise subjetiva, eu consigo analisar a proporção de tamanho entre o observador e o objeto examinado, mas passa pela minha compreensão a morfologia complexa do inseto. E aí eu fico, enquanto alguém que queira entender todas as características de um fenômeno, eu fico enroscado nesse dualismo. Isso, de certa forma, então, para conseguir compreender, digamos assim, a relação entre o universo e o tempo, eu tenho que buscar não uma relação de causalidade, mas sim uma outra forma de temporalidade. Então, não é uma temporalidade baseada no presente e futuro, baseada numa causalidade, como se fosse uma linearidade, digamos assim, algo linear. Eu tenho que estabelecer uma outra forma de temporalidade. Aí eu vou citar agora Kurobité. Assim, no contexto do realismo sartreano, devo ver a pulga como ela é, contudo, percebo-a na forma de um ponto preto indiferenciado, enquanto fotografia ampliada revela a pulga como uma morfologia complexa. Agora a questão, qual que é a temporalidade que, não vou falar que é inspirada no Henri Bergson, esse é o termo, mas fascinado pela questão da duração real, que pode estabelecer aí a temporalidade, pelo menos um esboço de temporalidade que aparece na arte cinematográfica. Primeiro ponto que a gente vai estabelecer é que, desde aquele momento, no texto pré-cronológico, se você rejeita a ideia do determinismo, você estabelece, e aí posso falar até de uma característica fundamental do homem e do mundo, a contingência. Tanto o homem quanto o mundo são contingentes.
Mas engraçado, essa questão da contingência, e aí que eu acho rico, complexo, extremamente complexo para conseguir entender no Jean-Paul Sartre, já nesse momento, é que nessa questão de temporalidade, que vai ser diferente da temporalidade da causalidade do Laplace, essa temporalidade está colocando que essa contingência não está ligada a possibilidades, mas está ligada ao oposto do que seria a contingência, que seria a necessidade. Em que sentido? No sentido em que eu tenho que realizar um mundo, um determinado mundo. Então, não é possibilidades múltiplas de criações de, digamos assim, ao rompimento do determinismo e de projeção, de projeção do futuro, de estabelecer mundos, múltiplos mundos. Não. Eu tenho que realizar um mundo tal como ele é. E aí eu vou até citar agora também o Coelho. Ele está falando da faticidade agora, mas também que é importante. Este mundo, ou esse tempo, né, existe porque não há outro, não existe, porque não há outras possibilidades, e não há outras possibilidades por causa desse mundo. O que eu quero deixar entender aqui? O que eu quero tentar explicar, melhor dito? E, primeira coisa, né, importante, o essencial da contingência aparece na náusea, não vai aparecer aqui na arte fotográfica, tá? De maneira muito preliminar ainda, tá? Então é importante colocar isso. Mas que não está vinculada a multiplicidade de possibilidades, mas está vinculada à realização de uma determinada forma de mundo. Avançando um pouquinho desse texto, para ficar um pouco mais claro, é aquela ideia que aparece no esboço do Bateria das Emoções, que eu tenho uma visão pragmática do mundo, que eu tenho que realizar o mundo, que o mundo tem certas potencialidades que eu tenho que realizá-las. Só que lá, evidentemente, não vai ter só uma face do processo, não vai ser só um determinado mundo, porque eu posso rejeitar essa ideia, vamos colocar assim, pragmática do mundo, e modificar minhas relações com o próprio mundo, que seria a magia, que é um tema também fascinante. Mas que eu tenho que é isso que seria o fatalismo, né? Eu tenho que realizar o mundo sob uma determinada perspectiva. Então, a ideia de rompimento com o determinismo e que leva à contingência não leva às múltiplas possibilidades ainda. Ele leva à necessidade, vamos dizer assim, à necessidade da realização de uma determinada forma de mundo. Então, somente ela. Que é justamente, eu coloquei na trilha, né? Determinismo, contingência e fatalismo, ou fatalidade. Que vai aparecer na arte cinematográfica, num filme específico. O fatalismo representa aqui a realização de um fim estabelecido pelo mundo, mas que não rejeita a imprevisibilidade da ação presente do sujeito. A imprevisibilidade é justamente a negação do determinismo, da causa eficiente, mas que vai, de certa forma, realizar uma determinada forma de mundo. O Messaros vai fazer uma crítica nele, dessa composição, Esteban Messaros, que ele fala que essa tensão entre a imprevisibilidade e, ao mesmo tempo, o fatalismo é mais uma questão de retórica do que especificamente algo que possa explicar, como uma citação da arte cinematográfica coloca, e explicar a civilização do nosso tempo.
E é uma crítica que ele faz. Eu não concordo muito com a crítica dele, porque dentro do sistema, vamos colocar assim, do conjunto de ideias do Jean Paul Sartre nesse texto, você consegue entender como consegue coexistir a negação do determinismo da causa eficiente, do Laplace, mas, ao mesmo tempo, eu vou realizar uma forma de mundo, você executar uma forma de mundo, ou você, vamos dizer em termos posteriores, dos êxtases temporais, do Jean Paul Sartre, ao você projetar o futuro, você traz consigo, nessa projeção do futuro, o passado e o presente. Tudo bem daqui, gente? Dá uma respirada para poder explicar a parte final aqui. Ele coloca na arte cinematográfica um trecho que ele fala, o Jean Paul Sartre, né? Que o cinema pode refletir a civilização do nosso tempo. Porque o cinema consegue trazer ao mesmo tempo essa negação do determinismo Laplace, mas a realização de uma determinada forma de mundo. E por isso que ele faz discurso no Liceu, em 31, ela é uma arte fundamental, porque o olhar antigo em relação ao cinema era um olhar de depreciação em relação ao cinema, como se fosse uma arte inferior. Para entender um pouquinho isso, a gente pode estudar um pouquinho outro filósofo, o Alain, daquele período do Henri Bergson, em que ele fala que a estética a estética, ela repousa sobre uma imobilidade, a permanência, porque o homem tem um fascínio pela permanência. E como o cinema é a arte do movimento, ela se coloca num plano, digamos assim, inferior em relação a outras manifestações artísticas. E o Sartre vai com esse discurso no Liceu para combater essa ideia e para combater uma outra ideia também do senso comum, que o cinema era uma arte inferior e que servia para corromper a juventude. Ele está se dirigindo aos jovens para justamente falar o seguinte: olha, o cinema, gente, é a arte que consegue estabelecer uma relação entre a permanência e a mudança, a duração e a mobilidade. Então, não é uma arte inferior em relação às outras. Pelo contrário, eu vou estudar o que é o cinema para mostrar como que, através do cinema, eu consigo, pelo menos, tornar um pouco inteligível algo fundamental, que é a questão do tempo, que é a questão da temporalidade. Porque eu consigo ver a duração no âmbito do movimento, digamos assim. Porque o cinema, pela sua questão simbólica, pela sua temática, era sempre uma projeção para o futuro, a realização de uma determinada história, mas que traz consigo a imprevisibilidade da ação presente e toda aquela herança que o passado traz consigo. Inclusive, vamos colocar assim, né? Vou ser um pouco ousado aqui na minha análise, inclusive a herança carregada por uma compreensão determinística do universo. E aí o exemplo que ele vai usar na arte cinematográfica é um filme, se não me engano, de 1927, um filme de cinema mudo do George William Pabst, A Rua Sem Alegria. Por que ele traz esse filme? Porque esse filme consegue trazer todos esses pressupostos, que é a questão do tema, que se desenrola para um final que é estabelecido, aquele mundo que está determinado, mas que, ao mesmo tempo, traz encontros que são imprevisíveis no meio
dessa arte do filme. Então, o filme A Rua Sem Saída, os temas, fundamentalmente, ele quer retratar a miséria do povo de Viena no pós-guerra, pós-segunda guerra, não, pós-primeira guerra, desculpa, e a devassidão de alguns aproveitadores, né? Você tem a devassidão de alguns aproveitadores. Então, ele quer conduzir a história por esses temas. Só que o engraçado é que o encontro entre esses, que são os aproveitadores, mais esse povo miserável do pós-guerra, ele é absolutamente imprevisível. O que acontece numa cena? Na rua Melchior, tem de um lado uma multidão miserável na fila de um açougue, procurando pela carne, e tem nessa própria rua alguns aproveitadores. O que acontece? Tem um certo distúrbio entre a massa e o aproveitador. Ele deixa entendido e não coloca textualmente na arte fotográfica. É a minha interpretação agora, tá? Então, o aproveitador atravessa a rua, se dirige a esse povo que está na frente do açougue, se aproveita e realiza uma ação. Essa ação, tanto do aproveitador quanto da miséria, sobretudo da miséria, está presente em todos os momentos daquela rua, nas placas, nos carros, no semblante das pessoas, e vai se realizar daquela forma. Só que o encontro entre essa pauperização absoluta e aquele que aproveita dessa pauperização, ele é absolutamente imprevisível. Então ele entende, né, que há uma espécie de fatalismo aqui, né, que vai acontecer nas relações humanas entre o aproveitador e o povo miserável, determinada ação ilícita, mas que o desenrolar da trama ele é absolutamente imprevisível. Não há nada que possa, pelo menos está no texto, explicar o movimento que vai transparecer determinado nessa rua. De um lado, o povo miserável que está na açougue, que está na fila do açougue, e do outro lado, aproveitadores que estão passando por aquele momento. Um ponto que eu queria abordar também, né, até avançando porque a arte cinematográfica não coloca isso, que nessa questão da realização, né, acho que é até um ponto importante para o desenvolvimento posterior da filosofia sartreana, como ela fala das potencialidades do mundo, em que você realiza, mas ela dá um outro ponto em que você, em decorrência de uma diversidade muito extrema, você pode mudar as relações com o mundo. Ou seja, mudar as relações com essa espécie de fatalismo. Que seria nada mais do que a magia, que chama de magia, e depois, no meu entendimento, à frente, vai se chamar de alienação. É como eu disse quando eu entrei na PUC. Eu fiquei mais de 20 anos quebrando a cabeça para tentar entender, considerando a ação, por que não consegui estabelecer uma espécie de duração efetiva de uma vida autêntica do indivíduo. Como que se mostra sempre uma possibilidade de uma vida autêntica, mas eu sempre mostro um indivíduo alienado, em decorrência da ação mágica, o ego, as emoções, a má-fé, a alienação. E eu queria entender por que esse duplo mecanismo sempre aparece no Jean Paul Sartre, não pode, e por que não existe uma possibilidade de duração. Por isso, isso que me fez voltar aqui atrás, no comecinho da filosofia tá mudo? Da filosofia do Jean Paul Sartre, para tentar entender, a partir desse conceito de totalidade, totalização no caso, essa relação entre a duração e a mudança. Acho que é isso, né?
Não sei se meu final ficou muito claro, né? Eu estou aqui pensando que já fugiu do script aqui. Porque, o ponto importante que eu queria colocar. O próprio Kurobite coloca, o que não parece na arte cinematográfica, mas ele pega a arte cinematográfica, ele faz uma ponte com os textos, que essa ideia do fatalismo da arte, ele é irrealizável. Já desde esse momento. E aí me fez pensar o seguinte, se é irrealizável desde esse momento, ou só está circunscrita naquele tempo da transmissão de um filme, do tempo da veiculação de um filme, na vida cotidiana usual, eu volto para aquela cisão clássica da temporalidade, ou o tempo entendido como determinismo da ciência, ou a ideia de uma contingência como negação radical desse determinismo, em que as pessoas, de certa forma, nessa vida cotidiana, estão se movimentando nessa dupla forma de temporalidade. E que a temporalidade que mostra como se fosse uma espécie de, não sei se a palavra seria essa, não sei, tá, gente? De superação para uma ideia de fatalismo, de uma realização, de uma imprevisibilidade, mas ao mesmo tempo de uma temática que se executa, se está circunscrita somente no plano da arte. Como acontecia, por exemplo, lá na Náusea, quando nas páginas finais está cantando aquela canção, e aí, né, que seria a salvação do homem pela arte. Não sei. É uma coisa que eu estou pensando aqui, quebrando a cabeça, e não tenho uma resposta. E com isso eu termino. Se você não tem uma resposta que está estudando isso, eu não tenho também. Mas, enquanto você estava falando, e quando você começou falando que o seu mote fundamental é a temporalidade. Eu não sei se a palavra mote, assim, mas a reflexão que o próprio Kurobite coloca como muito importante na texto da arte cinematográfica é a temporalidade, é um esboço ali já naquele texto. Acredito eu que, assim, eu usei o mote para conseguir, acho que, ficar mais circunscrito no que eu ia apresentar. Mas acho que uma reflexão importante, desde o começo da filosofia do Sartre, é a questão da temporalidade. Isso eu defendo. Daí, então, eu fiquei pensando na diferença entre tempo, né, que é transcendente, né, e a temporalidade, que é imanente, é uma experiência subjetiva. E daí eu fui criando aqui umas coisas e lembrei daquele livro Verdade e Existência, não sei se você conhece de Sartre. Não tem nem tradução esse texto ainda, né? Acho que está em francês ainda. Não sei. Porque no tempo que eu estudei Em português. mestrado, não tinha. Eu achei num sebo, lá em São Paulo. Todo riscado, mas valeu, né? Então, nesse livro, não sei se eu entendi bem, mas ele coloca, e eu fiz umas anotações de cabeça, que eu não estou com o livro aqui, pensando em temporalidade como transcendência, aí ele coloca, vamos pensar assim, de uma outra forma, a historicidade. Então, a historicidade seria que a expressão de uma época, por exemplo, aquilo, a facticidade, aquilo que já está ali, né? Que a gente pode verificar no passado, por exemplo, né? Nas histórias que estão aí. E essa historicidade aponta, de certa forma, que a gente é verificado, o traço peculiar da realidade humana de ser temporal. Daí a gente volta para a temporalidade. Tratando-se, assim, dessa temporalidade do para si, da temporalidade original, da subjetividade, né? Que é proveniente do para si de se temporalizar, se negando. Ele se temporaliza se negando. E, desta forma, ele existe, certo? Certo. Que se dá pela transcendência da consciência. Certo. E se diferenciando a temporalidade derivada do mundo objetivo, aquelas dos relógios, sabe? Que é marcado no relógio, que digamos, científica, matematizada, como você falou. Eu pensando, que é pura reflexão. Aí, voltando à historicidade, pensando, a historialização seria a ultrapassagem desta historicidade, a facticidade. Eu me historializo dentro da historicidade. Deixa eu ver aqui. O que mais que eu anotei?
Então, Sartre, lá no Verdade e Existência, ele dá o exemplo do Napoleão Bonaparte, que a escolha, ou a decisão do golpe do Estado de 18 Brumário faz Bonaparte se historializar, né? Ele está passando da historicidade se historializando. Então, a passagem da historialização à historicidade novamente, um movimento constante. Então, tem a historicidade, eu me historializo e constituo a historicidade novamente. Sempre, como eu falei, é pelo movimento equistático do para-si, que percorre o mundo, sendo afetado e doando sentido. E, dessa forma, os projetos das subjetividades do para-si são impressos neste mundo contingente, criando outras contingências. Como eu falei, é um movimento sempre aberto no presente, frente a essas facticidades. Por exemplo, o passado negado sempre no presente em direção ao futuro. É o passado que é contingente, o passado é contingente, mas o futuro é sempre escolhido nesse presente. Né? Um exemplo que eu vou dar, eu vou usar o meu exemplo aqui de vida pessoal. Eu sou fumante. Eu só posso, como fumante, escolher no presente tornar passada a Simone como fumante, me direcionando ao futuro como não fumante, mas sempre estabelecendo no presente que eu não sou fumante, em direção sempre a esse futuro contínuo que eu permaneço afirmando no presente como não fumante. E que se dá como? Com a escolha, sempre, no constante, no presente. Em direção ao futuro, que é eternamente efetivado no presente. Então, assim, não tem quebras, né? E a gente, nesse ponto, daí você me ajuda, que, frente a essas contingências, é que nós vamos construir o nosso futuro, mas o futuro, ele sempre vai ser uma escolha presente. Então, sim, mas vamos lá, não sei se eu entendi o que você colocou, mas vamos lá. Tá. Eu coloquei, porque assim, está na fase antes da fenomenologia, em que essa realização do mundo, né, ele não coloca, por exemplo, a questão que aparece muito nos textos da psicologia fenomenológica, sobretudo no esboço, a questão da magia, porque ele tem a escolha de realizar esse mundo tal como se apresenta, ele pode realizá-la, atender essa potencialidade do mundo, mas também, ao mesmo tempo, ele pode rejeitar. E essa rejeição cai na magia. Então, só que esse período, por isso que eu coloquei bem aqui eu coloquei no começo da apresentação, eu fiz a remissão à Tana na resenha dela do Corobité, que ela coloca que a questão da liberdade, do projeto, da possibilidade, é uma questão posterior no Jean Paul Sartre. Que nesse momento aqui desse texto, está na página 464, o que está mais presente, está vendo? Está aqui no terceiro parágrafo, vou até ler. É, portanto, para a questão da temporalidade da contingência, que Corobité se volta na seção 1, identificando nos textos da década de 20 e 30, principalmente a arte cinematográfica, a caderno do Puy, lendo a verdade e a náusea. As preocupações mais constantes e fortes no jovem Sartre, revelando assim como o tema da liberdade, com o qual, de forma muito geral, inicialmente identificamos como principal tema do filósofo francês, aparece tardiamente, no lugar da contingente de todos. O próprio Corobité coloca no texto dele, essa remissão dessa resenha, que a preocupação do Sartre nesses textos de comecinho não era tematizar a questão da liberdade. A questão da liberdade vem um pouco posterior, que aqui é a questão da contingência. E na questão da contingência, não há ainda essa sofisticação, digamos assim, do que você explicou da estabilização, não há ainda, porque o texto da verdade e existência é bem posterior ao texto da arte cinematográfica, ainda está um esboço ainda, em que pode, de certa forma, ocorrer. Ele faz uma análise aqui, não sei se eu consegui entender bem o que está colocando, da que seria imanente, da temporalidade imanente, da subjetividade, beleza? Mas que essa temporalidade imanente, ela faz uma região do determinismo, mas como essa temporalidade, de maneira prática, só se executa na arte, no filme, o que se revela no mundo cotidiano, embora tenha que ser rejeitado, mas apareça ainda essa ideia desse, vamos dizer assim, não sei se é o termo que eu vou usar vai ser o termo que vai ser o mais apropriado e que vai ser o que está pensando.
mas essa questão do tempo objetivo da ciência, ela aparece como dado, embora todo o esforço do Jean-Paul Sartre aqui, já nesse texto, é estabelecer como esse tempo objetivo, vamos colocar o tempo da ciência, ele é, de certa forma, ele não é o principal, vamos dizer assim, não sei se é o termo, não é o primordial, mas ele é algo, ele é uma temporalidade que, de certa forma, aparece no desenrolar da temporalidade original, que é a temporalidade imanente que você está falando. Pelo menos foi o que eu entendi. Então, eu não sei se estou conseguindo responder, não sei se era uma pergunta, mas enfim, estou fazendo Mas a gente está numa dialética, né? Nós estamos tentando achar alguma coisa, né? Estou pensando com você, assim, esse tempo... Ele não tem esse esclarecimento, o que seria a temporalidade. Tem a temporalidade imanente, mas não tem essa classificação. Temporalidade objetiva, temporalidade imanente, isso aqui é um momento posterior. Ele está num começo muito inicial da filosofia dele, e que sistemas meio que se... Vamos só dizer assim, não tem uma análise mais, digamos assim, mais densa, que ele vai separar, colocar, enfim, está tudo meio no mesmo processo, só para... Não sei se é... Tá, mas esse tempo que a gente, né, vive, né, digamos assim, não é uma relação entre o tempo imanente e o tempo transcendente? Toda a construção, o mundo, digamos, o planeta, sei lá como que ocorreu, mas as coisas objetivas desse planeta foram construídas pelo humano, que é o tempo imanente, dito para si, e o tempo, e que vai numa relação constante entre imanência e transcendência. E daí, se a gente, né, pensar na questão da identidade, acaba sendo essa construção temporal uma ameaça ao mito da individualidade, que inclusive está lá no texto, né? A singularidade não é mais descoberta no mundo, mas assim, ela é construída, e ao nos construir, nos construímos o ambiente que nós estamos também, né? Seja ele abstrato ou concreto. Então, também eu estou aí buscando as respostas. Mas vamos lá, importante você colocou, mas assim, do jeito que eu enxergo, agora essa construção, replica de novo o que você falou, repete o que você falou da singularidade, que eu acho que é importante, vou pegar um gancho. Então, a singularidade, né, ela não é, digamos, o mito que eu coloquei aqui, o mito da individualidade, é um mito você acreditar que você é um indivíduo que que você se descobre como indivíduo, né? Na verdade, a sua singularidade é construída relacionalmente entre contingência e imanência, entre o mundo que já foi dado por outros, no exemplo lá de Bonaparte. Ele encontrou ali um momento histórico presente que já não era muito a história dele. Então, ele pega, se historializa frente a essa historicidade, mudando o contexto histórico, ou seja, contingente, e como as coisas contingência, eu posso agir sobre ele. O mundo, eu posso agir sobre ele. Então, eu acabo criando uma outra história, uma outra historicidade, que daí vem para as pessoas que nascem depois, encontra aquela contingência, sobre ela que nós vamos trabalhando. É sobre ela que o para-si dá sentido ao percorrer o mundo, criando a partir do tempo próprio, do tempo imanente, que encontra o tempo transcendente, e nessa relação concretiza a história, sempre em movimento. Então, mas nessa análise, se você concretizar a história, que é possível, no meu modo de enxergar, se estou entendendo o que você está colocando, já é o momento da própria evolução do pensamento do Jean-Paul Sartre, mas que essa primeira parte é importante para dar o sustentáculo para depois desse momento. Sim, claro. É isso que. Então, claro. assim, então, assim, como eu falei, ele não, por exemplo, não tem a questão do outro aqui, não tem, por exemplo, uma questão fundamental que aparece poucas vezes em a psicologia, mas acho que é um termo fundamental para entender a própria psicologia do Jean-Paul Sartre, é minha leitura, posso estar equivocado, que é a noção de meu alemão é ruim, tá, gente? Então, se eu falar errado, desculpa. Umwelt, que é a questão do ambiente, da composição do espaço-tempo. Isso é um dos objetos, inclusive, da minha tese, tá? Então, aí tem todo esse processo de você entender o que é Umwelt, desenvolver essa questão, enfim, para depois se deparar com outro, com a história, que aí vai chegar no ponto que você está colocando, mas é um fruto de um processo de evolução que lá atrás
no meu modo de entender, uma questão que fascina e, ao mesmo tempo, atormenta o Jean-Paul Sartre, está presente, naquele momento está presente aqui, que é a questão de como que você consegue estabelecer um tempo que consegue, ao mesmo tempo, explicar a questão da permanência, a questão da passagem e da duração. Então, do jeito que eu leio o Jean-Paul Sartre, esses momentos que vai construir a contextualização, com a história, com o outro, são os desdobramentos necessários, essa reflexão que ele faz e que ele vai aperfeiçoando essa noção de tempo na relação entre a duração e a sucessão, que vai desembocar em situações como outra, a história, enfim. A própria, depois a gente vai falar um pouco da razão dialética, totalização de envolvimento, totalização sincrônica, totalização diacrônica, que faz, do jeito que eu enxergo, tudo no mesmo problema, no mesmo problema. E que, o meu jeito de enxergar, estabelece uma unidade da filosofia do Sartre, que ele vai aprimorando e evoluindo, ele vai aperfeiçoando questões que já são colocadas no começo, e vai trazendo novos atores, digamos assim, novas nuances, que vai enriquecendo, não rejeitando e recusando aquele ponto primordial, que é o ponto primordial é o seguinte: olha, como é que eu vou conseguir entender? Como é que eu vou conseguir entender o tempo enquanto duração e permanência? Como é que eu vou entender a relação entre o homem e o mundo nesse processo temporal? E aí vai se desenrolando, vai aparecendo a questão da Umwelt, depois vai aparecendo a questão da Hilaire, depois vai aparecer a questão do outro, do parasito em si, do outro, depois a questão ele vai analisar a questão da própria história como um movimento contínuo, digamos assim, na totalização sincrônica e diacrônica, enfim. Então, mas pensando nisso, você falou do Sartre, né? O Sartre de antes e o Sartre lá mais para frente, né? Mas não foi o próprio movimento dele de transcendência frente aos condicionantes, as contingentes, Bergson e todo mundo, né? Que ele chegou aonde chegou. Então, como está lá no texto que você colocou, ao olhar no mundo, sentimos que não é determinístico, não é o passado que causa o presente, né? Ele enfatiza o presente, sempre. E a contingência. E a projeção para o futuro, sempre. Exatamente. É isso, exatamente, é isso. Isso desde o começo. Agora, como é que ele vai mostrar como é que esse mecanismo é que ele vai aperfeiçoando? Assim, é justamente isso, perfeito. Essa ideia de projeção, de rompimento com uma causa eficiente, com o passado, está desde o começo, na arte cenográfica, beleza. Mas como é que ele vai desenrolar isso? Que ele vai tornando mais sofisticado à medida que ele vai avançando nos textos, que ele vai, basicamente... Ele vai se direcionando para o futuro. É como assim, engraçado, a minha trajetória na leitura do Sartre, ele parte do último Sartre, digamos assim, do Sartre da crítica, do Idiota da Família, e para eu entender como que a alienação fica nessa questão, como é que se eu posso superar a alienação de uma maneira na duração, faz eu voltar atrás, lá do começo da filosofia do Jean-Paul Sartre, para tentar entender aonde que surgiu essa duplicidade, digamos assim. E aí eu me deparo com o conceito de totalização. E aí começa a minha aventura. E daí, você falando de alienação, eu lembro lá na Crítica da Razão Dialética, né? Que... Ai, meu Deus, agora me fala... Peraí, deixa eu já vai vir de novo a ideia, que às vezes a gente pensa rapidinho e não vem, né? Que a gente pode pensar na má-fé, né? Sim. Então, ele fala o que lá na Crítica da Razão Dialética? Que a má-fé já não é uma questão individual, mas é uma escolha da humanidade começar pela opressão, por exemplo. Né? Não é uma coisa individual, só eu nasço no mundo já opressivo. Não foi eu que escolhi. Eu não escolhi nascer num mundo opressivo, um mundo com guerra. Então, eu já nasço com uma sociedade que escolheu no presente, né? A partir de um passado, mas escolheu, e se desde sempre foi o passado foi opressivo, é a escolha no presente pela opressão constante. Agora, se eu quero sair dessa opressão no presente, eu tenho que escolher um mundo sem opressão. Né, em direção mas aí a pergunta que fica, que me aterrorizou lá no final, é que eu fiquei... Como é que eu posso fazer com que esse mundo sem opressão permaneça? O mundo sem opressão permaneça? Lá na Crítica da Razão Dialética, esse momento de você superar a opressão, digamos assim, a alienação, está num instante bem circunscrito, que é o grupo infusão, que ele consegue superar, porque na leitura que eu lembro, né? Mas depois ele já,
em seguida ele já recai no processo de inércia, já recai no plástico inerte, já recai no tipo de processo. Mas a gente pode pensar assim, eu fiquei pensando no que você está falando, eu entendi o que você falou. Eu não tenho a palavra da verdade, cara, estou dialogando com você, né? Então, assim, se eu estou nesse momento de opressão, e como que eu faço para que a opressão não ocorra, que eu mantenha o mundo sem opressão? Aí eu fico pensando, é uma coisa muito simples, mas é a única coisa que eu penso, a escolha do futuro é sempre presente, em deixar o passado em direção ao futuro. Sim. O futuro sempre é um presente que está indo para o futuro. Então, ou seja, recaindo na duração e na passagem lá do começo. Né? Então, é uma escolha constante. Por exemplo, do cigarro. Se eu continuar todo dia que eu acordo, eu não vou fumar, eu não vou fumar, eu não vou fumar hoje, eu não vou fumar na terça, eu não vou fumar na quarta. Eu estou indo em direção a um futuro e quando eu morrer, podem falar, a Simone, depois de um presente para frente, para o futuro, ela parou de fumar e deixou de ser presente com o passado, a Simone que fumava. Simone, sei lá, uma coisa que eu estou pensando. Só posso pedir uma coisa para você? Não tem nada a ver com... Você tirar um print e mandar para mim no meu, porque eu não sei, claro. tem um notebook da faculdade que eu não sei no que printa aqui, eu não sei, entendeu? Não, pode deixar, eu vou tirar uma foto, mas seria bom as outras pessoas estarem também aparecendo, né, pessoal? Vocês acham de aparecer para tirar uma foto no nosso último encontro desse ano? Acho ótimo, Simone. Então, vamos lá. Se puder tirar uma foto, agradeço de coração. Vou tirar. Obrigado, viu? Porque nesse notebook aqui novo aqui da faculdade, eu não sei como é que faz, tem algumas vezes eu não consegui. Até agradeço você ter lembrado, porque a gente entrou aqui no debate não, uma conversa. Então, acho que eu já falei bastante. Tem alguém mais para falar, gente? Alguma coisa? Professor Edson? Eu acompanhei toda a fala do André, queria parabenizar ele, queria dizer que eu gostei muito, viu, André, dessa reflexão aí sobre a temporalidade do Sartre a partir do Bergson, justamente porque é um período do cinema, né, e que você pegou ali do início do cinema, antes ali dos anos 30 e tal, né, e lembrando que o Bergson, ele é o grande mestre do Sartre, do Merleau-Ponty, de toda essa geração. E tem toda uma tentativa, mais tarde, de responder a questão da temporalidade em Bergson. O Merleau-Ponty dedica muito alguns textos importantes sobre isso, né? Inclusive um texto bem interessante sobre a crítica da razão, o problema a teoria da relatividade, né? O próprio Sartre sempre se refere ao Bergson, né? E o Merleau-Ponty é que vai substituir o Bergson no Collège de France, na carreira. Então tem um texto lá que vale a pena entender como essa geração pensou a relação com o Bergson, que é o texto lá, o próprio texto O Elogio da Filosofia, que foi publicado lá pelo Merleau-Ponty, tá? Além de outros textos aí também mais importantes. Eu gostei muito. Você deixou claro lá quando você fala sobre a noção de totalidade. Eu acho que para você tentar entender toda a perspectiva do tempo do Bergsoniano é aquela noção de totalidade, quer dizer, é uma relação interessante. Em um determinado momento, o Bergson olha para uma teoria do espaço para pensar o tempo, né? E aí que toda a física contemporânea vai olhar numa direção completamente distinta, né? Que é justamente repensar o espaço a partir de uma nova teoria da temporalidade, né? Há uma inversão dos polos ali e tal. Então, eu acho que o texto ajuda a compreender e ajuda a entender bem essa relação entre temporalidade. Para mim, uma reflexão boa ali com a relação da arte, do cinema, eu gostei. Dá para aprofundar mais. Tem um cara que trabalha muito bem isso, que que a gente conhece, um outro italiano, já que você anda ligado aos italianos aí com o Federico. Tá? Porque eu comecei a pesquisar e comecei a achar, né? Que é o Mauro Carboni, sabe? Sim. Então ele tem uns textos sobre o tempo e o cinema, e ele retoma questões aí sobre o Sartre e tal, e o Bergson. Acho isso bem interessante, mas tem toda uma perspectiva que vai mudar, né? O tempo, ele deixa de ser uma categoria subjetiva, ele deixa de ter um papel preponderante da memória, como está no próprio Bergson, né? E ele passa a ser uma categoria estruturante da própria experiência no mundo, né? E é isso que mais tarde o Sartre e o Merleau-Ponty vão trabalhar. Então, parabéns aí pela fala. Obrigado, professor. Tá? Feliz. O professor Federico quer falar.
eu, assim, rapidamente tenho enfim, duas intervenções bem rápidas. Antes disso, eu, assim, vou aproveitar, já que é a última aula, a última sessão do nosso grupo, assim, para agradecer, né, a todas e todos que participaram, a Simone, né, que eh, cuidou de toda a organização, e também o Erickson pela parceria, pelo trabalho junto. Sobre, digamos, a temática de hoje, eu, enfim, tenho duas considerações. Uma é uma pergunta para o André. eh, Assim, eu não entendi bem, né, na sua exposição, enfim, parabéns, foi uma exposição ótima. De que forma essa reflexão sobre o tempo e a dimensão, assim, do tempo na arte, no cinema em especial, se encaixa com a questão geral da identidade, tanto da identidade em un sentido teórico mais amplo, como in relação a Sartre. E a segunda intervenção tem a ver com a discussão que vocês tiveram, né, um pouco sobre a liberdade. Enfim, a Simone usou um exemplo, né, que é o exemplo do cigarro, mas a partir enfim, é claro, né, a gente não vai fazer propaganda de cigarro aqui, muito pelo contrário, mas, assim, me pergunto se o exemplo escolhido seja um exemplo correto, né, pertinente. Por quê estou dizendo isso? Porque, na verdade, isso todo fumante sabe, o fumante não escolhe fumar ou não fumar, né? Porque esse é o problema mesmo, né? Ou seja, o que na linguagem ordinária a gente chama de vício, né? Mas não é apenas um vício, ou seja, um problema no comportamento. Ele é um eh, resultado de forças que têm um valor cultural também, né? Agora, só para fazer uma citação um pouco mais corriqueira, assim, menos alta, tem um seriado, uma série na Netflix que é Mad Men. É a história de um publicitário que faz propaganda para a marca de cigarro Lucky Strike, né? E aí, nesse seriado, a gente entende um pouco como, na verdade, o que a gente chama. Professor, Sim, posso só um minutinho aqui, só resolver um probleminha que o coordenador me chamou, um minutinho, daí eu já sim. volto, e já, um Então, minutinho. Então, continua vou falando, esperar. espera só um minutinho, só porque Vou ele me chamou esperar, aqui. então, É 2 minutinhos, tá bom, gente? para Só um terminar. minutinho, desculpa, Tá, tá? É porque eu tô aqui na faculdade e estoura problema, né? Daí vem me perguntar sobre a informação, eu tenho que dar informação para ele aqui, um minutinho. tá bom. Tá bom? Só vou fechar um pouquinho. Só fechar um Professor pouquinho. Federico, deixa eu fazer Sim. Eu fiquei quando o professor falou assim, que o cigarro, aí É, o professor me ajuda a pensar, né? Que o cigarro, fumar ou não fumar, quer dizer, fumar é uma escolha, não fumar também é uma escolha frente a uma cultura que incide sobre aquele indivíduo que pode permear esse indivíduo fumar, mas ele escolhe não fumar. E se a não, cultura, se a cultura é a formação, o resultado da formação de seres humanos, os seres humanos também escolheram o cigarro. é isso que estou questionando, mas vou esperar o André, né? É, por que estou questionando? Porque, digamos, qual é o problema? E o exemplo do cigarro, ele riflette bem a questão, né, do ponto di vista teorico. O fatto di che a liberdade, o problema da liberdade não é apenas
a questão da liberdade de escolha. E ser livre não significa apenas, assim como não ser livre, não tem apenas a ver com a nossa capacidade de escolher, porque a capacidade de escolha, ela é determinada e, vamos dizer assim, condicionada por fatores culturais, inconscientes, históricos, que a gente nunca pode dizer que quando escolheu, realmente escolheu, né? Essa é, digamos, uma das maiores críticas que foram formuladas para o Sartre, né? Dele ter uma concepção que é um pouco intelectualista da existência, né? Apesar dele falar de concretude, de corpo, etc., né? Mas, no fundo, e o exemplo do fumante dá um pouco, riflette um pouco isso. Pronto, O Sartre, pronto, voltei. então, estava só comentando, né? Estava dizendo que o problema da liberdade é que ela não pode ser reduzida à própria liberdade de apenas a uma liberdade de escolha que se renova, né? Porque muitas vezes as nossas escolhas elas são condicionadas por fatores que, como indivíduos conscientes, etc., autoconscientes, a gente não consegue dominar, né? Até o fundo, né? E essa foi uma das críticas que foram formuladas para o próprio Sartre. Segundo, assim, o que significa ser livre, afinal, né? A gente não tem liberdade de escolher e também, digamos, não temos certeza de ser forçados ou sermos necessitados à escolha, né? Então, não temos certeza do fato de que a gente não pode não escolher, porque o problema é que muitas coisas acontecem, a nossa liberdade lida com o que acontece, mas não necessariamente a partir de uma liberdade de escolha. Aí eu fiz uma citação corriqueira, vou fazer uma citação um pouco mais, não sei se é um pouco mais curta, não sei dizer, mas são os livros de Milan Kundera, né? O mais conhecido é Insustentável Leveza do Ser, mas tem outro que não sei como é traduzido em português, né? Que é A Piada, né? Seria, a princípio, que é a história de um cara que, assim, de forma absolutamente espontânea, mesmo sem querer escolher, escreve um cartão postal na época da ditadura aí que na época era a Cecoslováquia, né? Aí essa carta é interceptada pela polícia secreta e aí a vida dele muda completamente, mas não apenas no sentido de que essa vida é condicionada por esse acontecimento assim irreparável, né? Mas pelo fatto di che isso gera um horizonte que não foi ele que escolheu, mas não in un sentido originario, como Sartre queria, mas in un sentido em que fatores culturais que nós, os hábitos, por exemplo, né, que nos condicionam e que não conseguimos dominar, muitas vezes se escolhem para nós, né? Outro exemplo, assim, livro que fala disso, é um livro di Alberto Romerle, che è è italiano também, mas ele é francês, assim, do ponto de vista
acadêmico, ele inclusive esteve aqui em Curitiba no ano passado, que si intitola Digital Habitus. E tem um prefácio nesse livro que ele fala: bom, eu acordo pela manhã, eu escolho olhar, dar uma lida no jornal, aí escolho fumar um cigarro, escolho começar a trabalhar, mas de fato escolho minha playlist no Spotify, etc. Mas de fato eu não escolhi nada disso, né? Porque sempre sou escolhido. Isso significa recair no determinismo? Do ponto de vista teórico, eu acho que não. Eu acho que isso significa assumir o desafio da liberdade e reconfigurar a questão da liberdade dentro desse orizzonte, che non è un orizzonte di una libertà che si rinnova, è un orizzonte di una libertà soffrida che assume e aceita mais do que escolher, né? Digamos, aqui eu acho que Levinas ganha um pouco de Sartre, afinal das contas. Mas, enfim, essa era um comentário, é uma questão muito ampla, não sei se é para debater, mas, enfim, pensei, eu fiquei estimulado pelo exemplo aí do cigarro. Posso falar a primeira Sim, pergunta, Simone? Responder a primeira pergunta? Você, claro. Então, assim, professor, por que foi feita a escolha da noção de temporalidade nos textos anteriores à fenologia? E qual que é o link em relação ao tema do grupo, que é a questão da identidade no teor fenológico? No meu entendimento, é fundamental para entender a questão da identidade no teor fenológico em Sartre essa análise anterior em relação à temporalidade nos textos anteriores à fenologia. Porque esses textos anteriores à fenologia, em que esse texto, basicamente, anterior à fenologia, que é a arte cinematográfica, não só ele, mas enfim, ele mostra uma temporalidade que é baseada, que vai nortear a questão da identidade, da consciência, digamos assim, vamos colocar nesses termos, nos textos cronológicos do Jean Paul Sartre. Por quê? Porque eu só consigo, que assim, essa questão da temporalidade é muito importante, porque por essa questão da temporalidade, por essa análise, eu consigo vislumbrar como a consciência tem uma temporalidade que se projeta para o futuro e traz consigo o passado e o presente, que é importantíssimo para a questão da identidade, né? Que consigo já esboçar essa temporalidade, e quando ele vai enfrentar a questão, vamos colocar assim, nos textos da fenologia, sobretudo a transcendência do ego, que ele vai enfrentar, no modo de ver, a identidade da consciência, as estruturas fundamentais da consciência, vai aparecer essa questão da temporalidade e, ao lado dessa temporalidade, a possibilidade de você negar esse campo de utensílios, visão pragmática do mundo, que te projeta de uma visão, digamos, fatalista em relação ao mundo, dando a possibilidade de você fazer a escolha pela negação desse fatalismo, que é onde você cai na magia. Então, assim, por que eu busquei esse tema? A pergunta que o senhor me fez foi: por que você escolheu esse tema, nesse grupo aqui? Porque, basicamente, eu não queria fazer algo próximo que fez a professora Daniela, que ela, né, não lembro lá, que eu ia percorrer os mesmos assuntos, eu queria uma outra perspectiva. E, no segundo momento, porque eu considero fundamental para entender o movimento que o Jean Paul Sartre faz de explicar como essa temporalidade que é projetada para o futuro, numa espécie de que ele reporta na arte do fatalismo, da fatalidade, do fatalismo, pode ser rejeitada, ele aparece isso na consciência do ego. E é fundamental para você entender as estruturas da consciência, ou seja, o que eu entendo é a identidade da própria consciência. Então, por isso eu coloquei esse tema, porque eu julgo fundamental estudar, já vislumbrar como é que ele estudou isso na arte, no cinema. Essa questão da temporalidade, que ele rompe com a temporalidade linear do Laplace, ele constrói uma outra forma de temporalidade, não sei se circular é a palavra, mas enfim, uma temporalidade que projeta o futuro e traz consigo o passado e o presente,
E como é que essa temporalidade é fundamental e como ela se desenvolve na transcendência do ego, que vai tratar, no meu modo de entender, das estruturas fundamentais da consciência. Então, a resposta da primeira pergunta seria essa. Agora, da segunda semana, acho que é mais para você, né? Se você quiser, primeiro, se quiser que eu faça algum comentário, eu faço, mas enfim. Eu estou aqui pensando, né, em exemplos, né? Porque a gente tem que considerar que o para-si, ou a consciência humana, a realidade humana, é sempre situada numa cultura, numa sociedade, num tempo, né? Então, por anos e anos, por exemplo, não era assim errado, para não usar outra palavra, o casamento homofetivo. É por uma decisão, por uma escolha, para exercer sua singularidade, sua subjetividade nesse mundo de contingência que me antecede e pesa sobre as minhas escolhas, que a luta por um outro mundo, que o casamento homofetivo, a minha liberdade sexual, a minha liberdade romântica, seja aceita sem que eu tenha problemas, né? Problemas, sei lá, jurídicos. Se não houver no presente, frente a essas contingências que me antecedem, que eu não escolhi, foram outras pessoas que escolheram para mim, eu continuo na periferia, me escondendo. Não, eu quero expressar minha liberdade, eu quero poder exercer meus desejos, minhas escolhas no mundo. Então, aí a luta, que inclusive está bastante forte, para poder se efetivar o casamento homofetivo. Então, a gente vai quebrando essas estruturas com a liberdade, com a escolha. Senão, a gente fica, então tá bom, vou aceitar, não vou me esconder, né? Não posso, por exemplo, antes a violência contra a mulher era uma coisa normal. Hoje, com lutas, com mulheres se colocando, com a Casa da Mulher Brasileira se efetivando, com o poder jurídico se movendo, pode acontecer outras. Eu concordo, mas tudo que você falou, digamos assim, pertence à dimensão que Hegel teria chamado de espírito objetivo, né? Ou seja, daquela dimensão que é extra e supra-individual, e que justamente, né, digamos, coloca em discussão a liberdade individual de escolha, de uma liberdade simples, digamos, né? Uma liberdade que só individual, que só se renova, se afirma, escolhe e não escolhe. Quando você entra na dimensão do espírito objetivo, aí não é apenas o indivíduo é parte de uma totalidade, então o ato que ele, o gesto, digamos, a determinação individual que ele realiza tem uma importância, mas não é exclusiva, sabe? E não é o único elemento baseado no qual a gente pode compreender todo esse processo de afirmação, por exemplo, de certos direitos ou de mudança de um certo tipo de forma, sabe? E só isso o que eu queria assim comentar, né? Não estou dizendo que um certo percorso non, enraizado no indivíduo não seja importante, mas queria dizer que uma concepção da liberdade apenas como escolho fumar, não escolho, etc. Eh, Ciao Erickson, obrigado. E, digamos, essa concepção da liberdade é uma concepção que, a meu ver, não assume até o fundo o desafio do problema da liberdade, que é um desafio ligado justamente à conciliação, a uma síntese entre a dimensão do espírito subjetivo, né? Então, o indivíduo que escolhe, a consciência que escolhe, e do espírito objetivo, ou seja, o indivíduo que é escolhido por forças que ele não consegue dominar, né? E no caso, por exemplo, das formas
morais, né, das formas dos critérios morais, éticos, Foucault mostra muito bem, por exemplo, esse processo. E esse, eu acho que é o problema, né? Também porque se dependesse apenas do indivíduo, como é que a gente poderia explicar o fato de que muitas injustiças, estereótipos, ehm, gênero, raça, etc., poderiam ter se afirmado e mantido, né? Qual indivíduo, né, poderia tolerar, justificar as discriminações, a intolerância, as questões, que você levantou? Esse é o problema. Da mesma forma que qual indivíduo, da mesma forma, ou a mesma pergunta, em uma dimensão muito mais muito menor, digamos, muito mais assim, simplória, né? Qual indivíduo, raciocinando, pensando bem, estando, digamos, presente a si mesmo, poderia escolher fumar um cigarro diante de tudo que sabemos sobre cigarro, né? O problema é que as pessoas, a gente fuma. Mesmo assim, né? E o problema da filosofia hoje, diante da questão da liberdade, é esse mesmo assim, sabe? Não é, digamos, eu não estou criticando, estou, digamos, pensando em conjunto, né? Já que essa questão da liberdade aparece com muita frequência, eu, assim, o mesmo problema a gente encontra em Kant, por exemplo, né? Em Kant, nós temos, digamos, a liberdade em Kant não é apenas a questão do imperativo categórico, mas é como o indivíduo consegue lidar com a exigência de liberdade, né? De se tornar livre, de se tornar autônomo, de agir baseado apenas na razão dele, né? Tendo ele estruturalmente um ser sensível, né? Então, um ser que tem uma dimensão, pulsões, instintos, desejos, necessidades físicas, imperfeições ligadas à sensibilidade, etc., ele não vai dar conta, né? O próprio Kant fala, nós nunca poderemos ser santos, né? Mas a ideia de santidade, né, como ele fala aí na Crítica da Razão Prática, pode nos orientar a lidar com tudo que vem de nossa sensibilidade, né? Então não é uma coisa que na filosofia moderna não existia, muito pelo contrário. Então é um pouco essa a questão assim, com um comentário que me surgiu aí com exemplos do cigarro, etc. O problema é, né, você sabe que eu também sou fumante, etc. O problema é que a gente não escolhe fumar ou não fumar, né? A gente é escolhido pelo que a gente não sabe, né? Pode ter um momento que a gente para de fumar. Mas aí a gente se torna menos fumante ou continua sendo fumante? Eu estou pensando aqui, professor, É, a gente é gostoso debater, né? Eu acho uma delícia, porque daí vem uma outra é, coisa para a gente pensar, alargar nosso pensamento, né? Aí eu fiquei pensando na questão judaica lá do site, né, André? E ele fala assim, ser judeu não é uma identidade, é uma situação. Aí o que me leva para a crítica da razão dialética, o estudo tardio de Sartre, né? Que ele dá o exemplo lá do grupo serial, por exemplo. Ele dá o exemplo do ônibus. Estamos à espera, uma fila à espera do ônibus.
Nessa fila, nós somos anônimos um para o outro. E estamos esperando o ônibus. O que é o ônibus? Você esperar numa fila são constituições materiais que lhe dão o nome de prático inerte, que já estão aí, por exemplo, as ruas, o sistema é um prático inerte constituído materialmente pela história, pelo tempo que me antecedeu. No entanto, esse ônibus atrasa. Aí já começa aquele burburinho, mas eu tenho que ir para o trabalho, eu vou perder meu médico. E nesse momento, pode ser que alguém que fique bem pé da vida, assim, eu vou ligar para a companhia, eu vou reclamar na prefeitura. Aí o outro fala assim, eu também vou com você. Né? E daí, frente àquele prático inerte, aquela materialidade objetiva que me antecedeu, que já está pronta, que é me dada no mundo, eu e mais a fulano e o fulano que dependemos desse prático, né, dessa espera do ônibus, da rua estar funcionando, de não ter buraco, vamos lá na prefeitura brigar lá, que não, eu estou me atrasando no meu trabalho, eu posso perder o emprego. Então, a gente se junta com uma coletividade sobre isso que me antecede. Então, às vezes, pode parecer, a princípio, uma coisa individual, mas o grupo serial, que não se funde ainda, e depois tem um grupo de fusão, que ele é cada um na sua, mas com um problema que afeta todos. Aí a gente vai lá na prefeitura pleitear uma nova situação, um novo prático inerte naquele presente, né? Que melhore a matéria que me antecedeu. E se eu não reclamar, se eu não me colocar, se não tiver outro para me ajudar, a gente não vai mudar isso. Tem que ir na prefeitura, tem que, de repente, fazer abaixo-assinado para o transporte coletivo ser melhor. Então, eu fiquei pensando nessa. Ma Simone, depois, enfim, obviamente a gente vai encerrar, mas digamos, sugestão para o próxima série. Aí, por exemplo, esse exemplo, ele poderia ser refutado pelo que aparece em um livro eu acho bellissimo, che è chiamato di filosofia queer, di un'autora che si chiama di Sara Ahmed. E non sei se eu já citei aqui nesses encontros ou em outro contexto, che o titolo desse livro è What's Use? È un titolo polisemico perché what's use significa o che è, a pergunta é o que é o uso, né, usar uma coisa, mas também what's use é uma expressão idiomática em inglês que significa um pouco para quê, ou que significa, para que serve algo, né? E aí tem uma parte desse livro que é sobre o conceito de uso mesmo, né? Usar algo, se servir de algo, etc. E outra parte do livro é exatamente uma espécie de estudo de caso sobre as reclamações que tem, agora não me lembro se na ouvidoria da universidade onde ela trabalhava, na prefeitura de Nova York, mas acho que é na ouvidoria da universidade onde ela trabalhava. E ela desconstrói, né, justamente essa confiança que a gente tem nas reclamações, né? Porque ela fala, as reclamações, elas são neutralizadas a priori por um conceito estereotipado que a gente tem de uso das coisas. Então, a liberdade que a gente acredita ter quando por exemplo, eu estou na fila, o ônibus não chega, aí eu vou me juntar, vou reclamar contra alguém, né, mostra como essa liberdade talvez não seja uma liberdade, não seja toda a liberdade, mas essa liberdade tenha que lutar, digamos, em uma dimensão, um segundo grau, com um conjunto de estereótipos que a neutralizam a priori, né? E
E por isso, assim, é uma temática essa que me apaixona muito, sabe? Por que me apaixona? Justamente por representar um grande desafio dos nossos raciocínios, né? Porque o que funciona a nível de raciocínio, depois, na concretude da nossa existência, muitas vezes mostra o limite, né? Mas enfim, a gente poderia pensar nisso, né? Para o próximo. Agora, não sei que palavra seria como título, né? Mas esse problema A é liberdade? um. Como? O dom da liberdade? Eu não uso, exatamente, não usaria liberdade, mas algo que está um pouco por trás da nossa ideia, né, comum, e aceita também de liberdade, né? Mas, enfim, a gente depois marca o momento e vamos conversar. Não quero, peço desculpas até, eu acho que a sessão já estava encerrando e estraguei, assim, a perfeição do momento. Imagina, professor. É, O professor falou que gosta muito disso, eu também gosto, eu acho que o André também gosta. é, É esse debate, né? Ainda mais a gente tem que terminar, porque senão a gente fica aqui até meia-noite debatendo, fumando. exatamente. Então, boa Muito noite. obrigado, Simone, André, muito obrigado. Cristiane, Camila. Obrigada a todo mundo. Boa semana aí e boas férias. Para vocês também. Um Tchau, um abraço. abraço. Um Um abraço. Tchau. abraço.